Meus irmãos, eu sempre estou registrando alguma coisa aqui para deixar de lembrança para o nosso próprio deleite, né? Mas também tomo proveito aqui da rede social, dessa plataforma, para pregar sobre Jesus. Estou feliz. Esse humilde canal tem aqui 318 inscritos até então, né? E eu quero louvar a Deus por cada um deles. E aproveitar, né? Aproveitar esses 318 aqui e externar a palavra de Cristo Jesus. Hoje, dia 12, do mês 10, 2024, é um sábado à noite, eu não fui ao culto, não tive condições de ir, mas aí propus em meu coração estar aqui fazendo um vídeo com você, bem rapidinho, e acredito que vai ser bênção para a sua vida e para a vida daquelas pessoas que você quer que a mensagem de Cristo alcance elas e cause um efeito na vida delas. Estou aqui com minha Bíbliazinha rota, né? E quero ler Apocalipse no capítulo 2, e eu quero ler rapidamente o verso de número 4. Diz assim, versículo 4 de Apocalipse 2: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Certo? Deus está dizendo, eu sou contra vocês que abandonaram o seu primeiro amor. Ele está falando para uma igreja, e a igreja aqui representa cada um de nós, né? E a palavra aqui, abandonar, soa muito forte, né? Porque dá a ideia de desprezo, traz a ideia de ignorar, de colocar à parte, de colocar no canto, né? Então, abandonar o seu primeiro amor, a palavra aqui é muito, muito séria. Então, mas é um fato, é uma realidade. Às vezes nós abandonamos algumas coisas sem perceber, né? A minha avó e minha mãe, hoje eu faço a mesma coisa, não faço com tanta frequência como meus avós, porque meus filhos são mais regrados para isso, principalmente o mais velho. Ele gosta de um quarto assim mais organizado. Mas minha avó, quando entrava no nosso quarto, ou minha mãe, ela falava logo assim: rapaz, vocês abandonaram o quarto de vocês, devido à desordem que estava ali naquele quarto, né? Então, para ela era abandonar, em razão da desordem. E fato é, né? É que ela não estava errada. É que quando a gente abandona determinadas coisas, tende o caos se instaurar, né? E nós estamos vivendo um caos espiritual devido ao abandono da fé, o abandono da palavra, o abandono de Cristo, o abandono das coisas espirituais, a banalização. Essa é a palavra, né, que poderíamos aqui externar diante dos nossos queridos irmãos. Então nós vamos abandonando, e o que eu acho interessante, eu como pastor, eu fico observando que as pessoas elas vão se distanciando de Deus, estando dentro da instituição igreja. Então, para mim, igreja cheia ou vazia não significa dizer que é uma igreja fervorosa. Também uma igreja fervorosa não é aquela que grita ou a que fica calada, né? Porque o reflexo do abandonismo espiritual, ou do abandono espiritual, perdão, está na questão da mentalidade, do comportamento, do caráter, das atitudes que as pessoas produzem no seu dia a dia. E o que vemos hoje no cenário da nação brasileira, no aspecto igreja institucional, é um verdadeiro abandono pelo primeiro amor, né? E que primeiro amor é esse aqui, né? É aquele amor chamado amor ágape, amor da forma de Deus, o amor que é a essência de Deus, aquele amor que desperta o fervor em nós, a alegria de estar na casa de Deus, de estar na presença dos nossos irmãos comungando, né? Aquele fervor que nos move a fazer o trabalho de Deus como tem que ser feito. É o mesmo amor que nos leva a ler a Bíblia
sem o interesse de querer colocar na Bíblia os nossos pensamentos, mas extrair de Deus para nós. Então é esse amor que está sendo banalizado, né? Está sendo esquecido e abandonado. E hoje nós vemos pessoas que vão abandonando, mas se você pergunta para elas assim, você continua sendo aquele crente de como no começo? Aí alguns, porque isso são coisas que eu já ouvi, alguns dizem assim, não tem como, porque com o passar do tempo a gente vai ficando experiente, e aí a gente vai colocando o pé no freio, já não vai para o culto com tanta frequência, já não lê todo dia, já não ora como antes. Eu ouvi isso de um pregador itinerante e eu quero só repetir porque eu achei interessante. Quando a pessoa ela se propõe a pensar dessa forma, não é que ela ficou experiente, é que ela está podre, né? O tempo passou e ela apodreceu. Ela não amadureceu, ela apodreceu. É um trocadilho interessante, né? Mas é, assim, verdade. Outra desculpa é que, eu tenho meus afazeres, eu não tenho mais tempo, isso me sufoca. Quando na verdade, todo ser humano que foi chamado por Deus estavam atarefados e continuaram atarefados, e mesmo assim se manteram na posição, fazendo a obra de Deus, fazendo o ídolo do Senhor, como também amando a Deus, e trabalho não vai tirar você da presença de Deus, nada pode tirar você da presença de Deus. Eu quero trazer aqui 2 textos que eu gostaria de trazer uma revelação profunda sobre isso aí, que pode ajudar você a quebrar esse pensamento errado, né? Vamos lá para o primeiro texto, é Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, perdão. Atos, capítulo de número 1. Deus chama pessoas ocupadas, mas veja o que diz a palavra, aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você percebe que na leitura eu fiz a questão de enfatizar, né, as palavras tanto em e como em. Tanto em como em. Tanto em e como em dá a ideia de simultaneidade. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, simultaneamente eles estariam pregando tanto no lugar como no outro, certo? Então você pode estar agindo aqui e ali pelo poder do Espírito Santo, certo? Porque o Espírito Santo ele vai estar com você quando você lava prato, quando você está ali fazendo qualquer atividade, gerindo uma empresa, etc, etc, etc. Porque ele é uma pessoa que está com você o tempo todo, certo? Para lhe auxiliar e lhe ajudar. Se você ler a Bíblia Sagrada por inteiro, Deus nunca chamou ninguém desocupado. Todos eles estavam trabalhando. Jesus, da mesma forma, nunca chamou ninguém desocupado. Chamou sempre aqueles que estavam lá trabalhando, principalmente os pescadores ali. Jesus os chamou porque ele não tem pacto com o desocupado, com gente ociosa, certo? Essa é uma lição muito importante. Meu trabalho está me separando de Deus, meu trabalho me sufoca, eu não sou mais crente como eu era antes, por causa do meu trabalho, porque meu trabalho está me separando de Deus. Então vamos para Romanos, capítulo 8. Romanos 8, né? Que fica depois de Atos dos Apóstolos. Olha só, vamos lá, Romanos 8. Deixa eu encontrar aqui o versículo que diz assim. Versículo 31, a seguir. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os seus eleitos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu por eles,
né? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Veja que o amor que Cristo tem por nós é que nos faz vencer todas as intempéries. Então, se alguém está alegando que os amigos, o trabalho, o cansaço, as perseguições estão esfriando essa pessoa, essa é uma bela de uma desculpa esfarrapada. A única coisa que pode te afastar de Deus se chama pecado. Quando o pecado ele está enraizado, aí onde vem justamente essa letargia espiritual. Vamos ver aqui, por exemplo, Mateus 24, versículo de número, deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo 23. Aqui, ó, vamos lá. Versículo de número, Mateus 24, vou começar do versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, contudo, só é o princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros. Levantar-se-á falsos profetas e enganarão a muitos. E aí o versículo 12, que é o versículo chave. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E aí você vê que o que esfria o crente é a multiplicidade do pecado que ele comete. É a repetição desses pecados. É a sucessão desses pecados, né? Então é o que vai esfriar o crente. Quando o crente ele não se importa mais com ir aos cultos, ler a palavra, quando ele começa a colocar defeito nos irmãos, né? Quando ele começa a atribuir o seu pesar à igreja, a igreja é o pastor, é não sei quem, é sintoma que esse camarada está em pecado. Do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. É um alerta que eu faço. Se caso você começou no seu coração a não querer mais o culto, se você faz as coisas por obrigação, se de repente você está trocando o culto por amizades, enfim, esse é um assunto que dá muito pano para manga, muita música mundana, muitos ambientes mundanos, as amizades são na totalidade mundana. Cara, eu tenho uma péssima notícia para lhe dizer. Você é mundano e está tentando se convencer que é crente, né? Eu quero aqui deixar uma palavra de alerta. Quando câncer, quando doenças incuráveis, quando catástrofes como terremotos, furacões, pandemia, eles acometem a nação, ao ser humano, aí o ser humano começa a lembrar de Deus. Que pena, né, rapaz? Que tem que ser assim. Não porque Deus queira, não porque Deus o faça, porque Deus não faz isso. Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado da terra, todos eu atrairei a mim por amor, certo? Mas, infelizmente, as pessoas esperam uma catástrofe acontecer para se lembrarem de Deus. No leito de um hospital, todas as pessoas ficam fervorosas, ou a maioria delas. Na dor, todo mundo se lembra de Deus. Todo mundo quer Deus. Mas quando as pessoas estão bem, elas fazem o que estão fazendo agora.
elas abandonam o culto, elas traem uns aos outros, elas mentem, elas têm muito mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E para você que é um homem fervoroso e que às vezes se entristece, uma mulher fervorosa, um jovem fervoroso e que às vezes se entristece, em razão de que somente você tem batalhado, lutado por essa causa, eu quero ler Romanos 12, falando sobre os dons motivacionais. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Olha o que diz, Romanos 12. Olha aí. Eu vou ler aqui o versículo 9. O amor não seja sem hipocrisia. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 11. No zelo não sejais remissos, mas sedes fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Deus vai lhe recompensar, Deus vai te levantar, Deus vai renovar você. Deus vai restaurar suas forças. Deus vai lhe capacitar. A minha oração é que você permaneça, e a minha oração ainda e o meu apelo é que você leve esse vídeo para uma pessoa que você sente que está nessas condições, em decadência espiritual, achando que está de pé. A Bíblia diz: arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Praticar as primeiras obras. Ame o próximo, perdoe, ajude, vá ao culto, leia a palavra, priorize as coisas de Deus e não as da terra. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.